sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Não te vi Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Tempo de Preparação. E como nós precisamos, meus irmãos, estarmos preparados para os dias que estamos vivendo e também para o porvir, para o futuro, como que nós podemos compreender as Escrituras Sagradas, viver as nossas vidas de acordo com os Evangelhos do nosso Senhor, buscando ter um coração semelhante ao de Cristo e assim podermos viver as nossas vidas, viver com propósito. Este é o episódio 5 da série Uma Vida com Propósito. A palavra de hoje diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Está no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 4. E é exatamente essa nossa reflexão de hoje. Viver sem propósito é existir, mas não é exatamente viver. Creio que a maior tragédia não é a morte, mas uma vida desperdiçada sem razão de ser. E como nós temos visto, meus irmãos, não é mesmo? Declarações nesta natureza. Pessoas que declaram, alegam estarem vivendo uma vida sem sentido. E por isso que nós estamos aqui, para que os nossos irmãos, as nossas irmãs possam compreender a palavra do nosso Deus, entregar as suas vidas nas mãos do Senhor através do Messias e
entender qual é o propósito das suas vidas, como é ter uma vida com sentido, mesmo nos dias de hoje. Queridos, talvez você muitas vezes se pergunte por que eu estou aqui, por que eu venho enfrentando tantos vazios dentro de mim, do meu coração, se eu trabalho tanto, se eu me esforço tanto, corro tanto. E são perguntas como estas, silenciosas, que ecoam muitas vezes nas madrugadas insônias. É como se fosse uma ferida que muitos carregam. A dor de viver sem sentido. A dor de viver sem direção. Nós observamos que a sociedade moderna, meus irmãos, a sociedade moderna, ela nos sufoca, deveras nos sufoca, com pressões tais como metas, status, conquistas materiais, principalmente em uma era digital, em que nós vemos através das redes sociais muita ostentação, muitas pessoas às vezes publicando status, posts que não retratam a verdadeira realidade daquilo que vive no secreto. Então, no silêncio do coração, nós observamos que quando a correria cala, surge a sensação como se de um copo cheio de coisas, mas vazio de sentido. Conhece aquela expressão, um copo está meio cheio ou meio vazio? Às vezes parece que está repleto, cheio de coisas, são atividades, são metas, são missões, questões que nós devemos realizar no nosso dia a dia, mas junto com tudo isso, um vazio de sentido em todas estas coisas. O coração adoecido pela finitude da vida, as pessoas têm a consciência de que a vida é breve, a brevidade da vida, e então acabam assumindo esta pressa que muitas vezes nós observamos na vida de querer conquistar as coisas de uma forma mais rápida e muitas vezes em decorrência até de cobranças de ser sempre mais, algo maior que devemos entregar para o mundo. Mas aqui dentro, nos nossos corações, na nossa mente, quando nós passamos a ter uma comunhão maior ou uma comunhão com o nosso Deus, nós observamos que existe sim um propósito diferente para os nossos dias, um propósito que vai muito além do efêmero, que vai muito além do temporário e sim é eterno, algo que envolve circunstâncias muito maiores do que muitas vezes vem norteando os nossos dias. Na passagem de hoje, que está em Provérbios 16:4, nos lembra que Deus fez todas as coisas com um propósito, todas. E isso significa que não há o acaso, não há um acidente neste percurso. Cada lágrima, cada vitória, cada deserto, cada refrigério estão ligados a um plano superior, a um plano divino, a um plano soberano. O problema é que muitas vezes nós buscamos, tentamos dirigir as nossas vidas sozinhos. E nesse volante, se assim poderíamos dizer, da existência, frequentemente nós batemos contra, vamos
dê encontro a paredes da frustração. Não é mesmo, meus irmãos? Hoje nós estamos aqui junto em comunhão, entre irmãos e com o nosso Deus. Neste programa é tempo de preparação e Deus quer nos lembrar: você não nasceu para ficar vagando pelo mundo sem sentido, mas para cumprir um chamado eterno. Talvez você ainda não tenha compreendido qual é o seu objetivo na vida. Sua vida não é ao acaso do destino. Você foi sim planejado, você faz parte de um planejamento superior, algo sonhado, desejado pelo Criador. E isso é muito importante, meus irmãos, que nós venhamos a ter consciência disso, para que nós não venhamos a viver sob suposições humanas, sobre o que as pessoas pensam acerca de você, da sua vida, que buscam muitas vezes definir a sua condição. Não. A pergunta que ecoa nos nossos corações é exatamente essa: quem está no controle da sua vida? O caos das circunstâncias que muitas vezes somos envolvidos, ou a voz de Deus que dá sentido em cada detalhe da sua existência? Uma vida com propósito, que vem nos alertar para que nós fiquemos vigilantes, atentos em viver, que viver sem um propósito é como caminhar em um labirinto infinito, onde se perde algo muito precioso, que é o nosso tempo, em que nós perdemos a nossa energia, nos desgastamos e muitas vezes também perdemos a nossa identidade. Veja como isso é importante. Quantos de nós não nos sentimos assim? Muitas vezes presos em rotinas que sugam a energia da nossa alma, mas não alimentam o nosso espírito, não é mesmo? Então, meus irmãos, veja que o mundo de hoje, os dias de hoje, o mundo moderno, como poderíamos dizer, acaba nos empurrando para uma crença que o nosso valor está muitas vezes em cargos que nós ocupamos, em títulos que nós vamos adquirindo, em diplomas, enquanto seguidores muitas vezes nós temos através das mídias e redes sociais, ou qual é o valor em espécie que nós estamos acumulando, mas acumulando, concentrando em nós. Exatamente para quê? Qual o objetivo, meus irmãos, disso? Então, estas coisas que muitas vezes nós nos prendemos em relação ao mundo e vivemos sob o jugo do mundo, anestesiam. Estas coisas anestesiam, às vezes, deveras por hora, a dor do vazio que nós sentimos, ocupam nosso tempo. Nós achamos que estamos vivendo a vida, mas, na verdade, não estamos sendo curados, não estamos vivendo o propósito que Deus tem para cada um de nós desde o princípio. Observemos que as Escrituras Sagradas nos revelam que nós fomos criados para Deus, não é mesmo? Por Ele, para Ele, por causa dele são todas as coisas, enfim. Então veja que sem Ele, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós perdemos o eixo, nós perdemos o equilíbrio das coisas, o senso, o sentido da vida. É como se nós observássemos um barco em alto mar sem bússola.
Pode até navegar por algum tempo, mas estará sempre à deriva. É isso que você quer para a sua vida? Viver sem direção, à deriva? A própria sorte? Então, assim também é quando nós vivemos uma vida sem propósito. Muitos hoje, nesse exato momento, meus irmãos, estão sofrendo de ansiedade e de outros problemas de ordem psicológica e emocional. Por quê? Porque tentam sustentar a própria existência com os seus méritos. Pensam que realizar por si só algo, ter conquistas, irá preencher algo nas suas vidas. Estão sofrendo ansiedade pelo futuro que há de acontecer na minha vida, comigo, com as pessoas que eu mais amo, ou sofrendo de depressão, de pânico por tudo que já passou em decorrência de circunstâncias que já viveu na sua vida, ficam buscando sustentar essa existência no vazio das coisas do mundo. Outros afundam em depressão porque sentem que nada do que fizeram até hoje tem real valor. Pessoas que muitas vezes chegam ao fim da vida, e quando nós conversamos com pessoas que chegam ao fim da vida, não é mesmo? Ou têm ciência da brevidade da vida, da finitude da existência, compreendem que o que realizaram, o que acumularam, o que fizeram no decorrer dos seus dias não tem um valor real. Outros ainda vivem nessa correria constante, sem parar o tempo todo, buscando preencher este vazio existencial gigantesco com prazeres temporários, satisfações momentâneas e efêmeras. Mas aquilo que lhes tornariam plenos, não encontram nos seus dias. A verdade é dura. A verdade é algo que nós não podemos deixar de lado e viver na ilusão. O vazio do coração humano só pode ser preenchido pelo propósito eterno de Deus. Esta é a verdade, e muitas pessoas buscam fugir disso. Rejeitam ao amor do nosso Senhor, a presença do Messias nas suas vidas, a ter este verdadeiro encontro, esta verdadeira, genuína e real, na verdade, aproximação, comunhão com o nosso Senhor, que é capaz de nos apresentar e alcançar plenitude para os nossos dias. Em Provérbios 16:4, que nós estamos vendo hoje, ele nos confronta com essa realidade. Deus não criou você por acaso ou para viver a própria sorte de acordo com o que você acha que é certo, mas você foi criado com um propósito definido. E enquanto você não compreender qual é este propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida, você irá se sentir deslocado. Essa sensação de não pertencimento a determinados lugares, relacionamentos, família, pessoas, circunstâncias, vem exatamente dessa condição. E essa sensação é real, é o Espírito Santo tocando em você, na sua vida, como se você realmente estivesse fora da cobertura espiritual, da proteção, daquilo que é correto, que já vem determinado pelo nosso Senhor nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E quando você entende isso, até as suas dores, até aquilo que você sofre, já sofreu, foi desafiado, ou desafios que você vem tendo que enfrentar nos seus dias, ganham significado. Até isso. As lágrimas deixam de ser
desperdiçadas e se tornam sementes de aprendizado. Muitas vezes, quantas vezes, minha irmã, meu irmão, você já se viu com o seu coração entristecido ou em prantos, sem saber o porquê da sua dor? Você só sabe que dói, que está sofrendo, mas nem nesse momento, sequer neste momento, você consegue encontrar um sentido para todas estas coisas. E os desertos que nós vamos passando no decorrer da nossa caminhada não são apenas lugares de sofrimento, mas são cenários, terrenos, ocasiões, circunstâncias de crescimento e aprendizado. Então, veja que tudo que nós vamos vivendo nas nossas vidas, quando nós estamos sob a cobertura espiritual do nosso Deus, vivendo o propósito do nosso Deus, nas nossas vidas nós passamos a entender, inclusive, qual é o sentido e o significado daquilo que nos incomoda, que aflige os nossos corações. Você compreende por que você está se sentindo assim. E é preciso, meu irmão, muita coragem. Você realmente precisa ser muito corajoso para entregar o volante da vida, da sua vida, nas mãos de Deus. Porque não é isso que o mundo prega para você. Não é isso que o mundo fala aqui no seu ouvido, todo dia, declara a sua mente e o seu coração. Entregar, esta entrega, meus irmãos, significa confiança, significa reconhecimento, reconhecer que a minha visão acerca das coisas ela é limitada, mas a de Deus é perfeita. Que a minha sabedoria é limitada, mas a de Deus é suprema, é perfeita. Que em tudo que nós vamos realizar nos nossos dias, nós até podemos ser limitados no que se refere ao que vamos realizar, mas com Deus nós podemos ser plenos e encontrar a perfeição. O mundo diz para você todos os dias: siga o teu coração, viva tudo que você quiser hoje, não deixe para amanhã. Mas a palavra do nosso Senhor nos afirma: cuidado, meu filho, o coração ele é enganoso. Todos nós já ouvimos falar, independentemente da interpretação, da forma como essa paráfrase se apresenta, mas o coração, meu irmão, é enganoso. O que guia a sua vida não pode ser emoção, euforia, tristeza. Não podemos tomar decisões nas nossas vidas quando nós estamos eufóricos, felizes, demasiadamente emocionados, e nem ao contrário, quando nós estamos tristes, abalados, sem esperança, tristes, abalados, sem esperança, sem sentido, sem uma rota certa na nossa vida. Todas essas emoções são passageiras. Existem os dias bons, existem os dias maus. E não são nestes momentos que nós devemos tomar atitudes que possam ser decisivas em relação às nossas vidas. Porque nós precisamos compreender qual é a verdade absoluta e eterna do nosso Deus. E isso nós só encontramos, meus irmãos, quando nós mergulhamos sem medo, de coração aberto, genuinamente, de forma sincera, ao aprendizado da palavra de Deus, sem máscaras. Ok, meus irmãos? Este é o segredo. Veja que no fundo,
lá no fundo dos nossos corações, se nós analisarmos a postura do ser humano, como as pessoas realmente se manifestam no mundo, a gente observa qual é o maior medo. Algo nos une, independentemente da sua forma de viver, independentemente do seu intelecto, da sua condição financeira, não importa. Algo nos une e é profundo. Essa manifestação do ser humano que há em cada um de nós, este medo humano. O maior medo humano é esta sensação de estar desperdiçando a vida. O dia em que nós podemos sentir o sopro de Deus, que nos faz com que nós venhamos a ter um novo dia. Amanhã, um novo dia, um recomeço. E fica sempre essa sensação, o maior medo. Será que eu estou desperdiçando a minha vida? Será que tudo que eu estou fazendo comigo, nos meus dias, em relação às pessoas que eu mais amo, eu não estou desperdiçando a minha vida? O meu tempo em relação ao que eu gostaria realmente de ser, ao tempo que eu gostaria de ter com as pessoas que eu mais amo. Então veja que Jesus, ele nos ensina. Veja a profundidade dessas palavras. Quem perder a sua vida por amor a mim, encontrará a verdadeira vida. Então, nós precisamos ter ciência disso. Não é um processo fácil. Por quê? Porque as pessoas, elas têm essa mentalidade que muitas vezes nos é colocado na nossa mente, no nosso coração pelo próprio maligno, que é da individualidade. Viver para si mesmo. O ego, às vezes até o egoísmo. E Cristo vem para nos trazer uma mensagem que vem confrontar este pensamento. Nós precisamos compreender que o segredo é esse: viver não para si, mas para aquele que nos criou. Muito bem, viver para aquele que nos criou, mas de que forma, meus irmãos? De que forma que nós vamos ter sentido nas nossas vidas, viver as nossas vidas, vivendo para aquele que nos criou, para aquele que primeiramente nos amou, para aquele que deu a sua vida por nós, para aquele que diz: lança, meu filho, sobre mim toda a tua ansiedade, tudo que dói em você, que eu quero cuidar de você, eu quero aliviar a tua dor, eu quero te dar vida em abundância. Veja que viver com propósito, e é por isso, essa é a importância de nós analisarmos esse tema, é muito mais do que sobreviver por si mesmo. Existem coisas que nós fizemos por questão de sobrevivência. Pessoas trabalham para ter recursos para poderem sobreviver. Outros ultrapassam um pouco isso, perdem a mão, tiram muitas vezes, através do excesso que acumulam, da mão de outras pessoas e diminuem a possibilidade de outras pessoas sobreviverem. Porque cada vez que uma pessoa tem mais do que o necessário, está faltando o necessário na vida de alguém. E o interessante é que muitas vezes essas pessoas se apresentam ou até se colocam como defensores de vulneráveis, mas o que fazem acerca destas coisas? Será que continuam pensando apenas em si mesmos? Neste
excesso para suas vidas. Pessoas que não têm, de repente, algo que seja necessário para a sua vida. Ela precisa ter mais do que aquilo que é necessário. Ela precisa ter este acúmulo. E a partir do momento que você faz isso, causa um desequilíbrio no mundo. Estamos falando aqui apenas do social, mas vai muito além de tudo isso, meus irmãos. Vai muito além, e eu sei que vocês estão compreendendo isso. Quem sofre e não tem o necessário sabe o que eu estou falando, que não consegue sequer sobreviver porque lhe falta o necessário, compreende isso. E aquelas pessoas que são aqueles que buscam passar por cima dos outros ou às vezes até destroem a sua saúde, o seu emocional, a sua vida, vivem muitas vezes em prol de acumular dinheiro. Acumulam aquilo que consideram que tem preço e perdem muitas vezes aquilo que tem valor nas suas vidas. Tudo aquilo que recebe, uma boa parte vai muitas vezes para terapia, buscando consertar e compreender a falta de sentido nas suas próprias vidas. E a palavra de Deus vem para esclarecer todas estas coisas. Mas as pessoas que vivem dessa maneira não aceitam, rejeitam o amor de Cristo, rejeitam a verdade do nosso Senhor, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a cura para estas circunstâncias, essa sensação daquilo que vivem. Aqueles que estão sofrendo, que não têm sequer o necessário, porque outros estão acumulando, passando na frente, pisando em pessoas, achando que o que tem ainda é pouco. Se não são felizes com tudo que têm, estão buscando mais, acumular mais financeiramente em busca do quê? Se não são felizes sequer com o que têm, meus irmãos. Veja como é importante se compreender o propósito da vida, que vai muito além do que nós podemos dizer que seja sobreviver. É compreender que cada respiração, cada fôlego de vida, cada manhã, cada passo já tem um destino traçado no coração de Deus para mim e para você. E quando nós buscamos sair fora dos planos que Deus tem estabelecido para a minha vida e para a sua vida, é como se nós saíssemos debaixo da cobertura espiritual de Deus e nos colocássemos a própria sorte no jugo do mundo. Saímos debaixo do jugo de Deus, que quer te acolher, te dar descanso, plenitude, paz e amor, e se colocam sob o jugo do mundo, para serem muitas vezes pisados, rejeitados, sacrificados, vivendo coisas que não teriam necessidade de estarem passando nas suas vidas. Eu vejo diariamente as dores da alma moderna, poderíamos dizer assim, dessa vida de hoje em dia, pessoas que não se sentem amadas, que carregam culpas do passado, que vivem reféns de comparações sociais, vivem observando exatamente estas coisas e, em especial, a vida dos outros. Ao invés de buscarem, analisar e se compararem e ir em busca de ter um coração semelhante ao de Cristo, não. Buscam essa disputa, essa comparação com pessoas que estão sob o jugo do mundo e não estão felizes. Podem muitas vezes transparecer ostentação, sucesso, prosperidade, mas é no secreto. É no secreto dos seus dias que não há máscaras e que Deus vê realmente como está o seu coração. E, em decorrência disso, muitos nunca conseguem ter alta, nunca se curam, nunca conseguem ter alta.
de análises, de psicólogos, de terapeutas, profissionais muito importantes na área da medicina, que são inclusive essenciais, assim como temos medicações também que são importantes para o desequilíbrio emocional, psicológico do ser humano. É essencial, são questões essenciais. Mas nós temos que parar para analisar que quando será o momento da alta, da cura desse ser humano que estará pronto para viver a vida? Porque existem pessoas que eu conheço que a gente conversa e essas pessoas dizem, eu, por exemplo, já faço, não sei como é o nome, como se chama, terapia, análise, enfim, há 30 anos, há 20 anos, e vou ter que sempre fazer isso porque eu preciso, eu sou dependente disso. Será que não está na hora de você compreender que, primeiramente, é necessário que você compreenda que você é dependente de Deus? Que em Deus há a cura para todas estas coisas? Que bom, meu irmão, que você tem condição, inclusive financeira, depois que você se destruiu tanto na vida para acumular dinheiro, você possa contratar os melhores profissionais, poder comprar as melhores medicações para tentar reverter a situação que você se colocou na vida. Mas seria importante que, junto com isso, não deixar a área da medicina de lado, porque Deus criou todas as coisas boas que há no mundo. Se isso lhe faz bem, a medicação, a terapia, os profissionais qualificados, você deve aceitar aquilo que Deus muitas vezes está permitindo e enviando para a sua vida, para que você realmente possa manter o equilíbrio no meio da loucura desse mundo, não é mesmo? Porque às vezes são as pessoas mais corretas, as pessoas mais certas, as pessoas mais coerentes, às vezes, é que precisam se tratar psicologicamente, emocionalmente, para poder conviver em meio à maldade, à injustiça, à ingratidão do mundo, tanta coisa que a gente vê por aí. Mas a questão é que pode andar paralelo, porque se Deus te alcança, meu irmão, a possibilidade de você ter bons tratamentos, bons terapeutas, bons remédios, para que equilibrar o teu psicológico, emocional com a tua parte fisiológica e você se sinta bem, você acha que é dependente disso? Será que não seria interessante você, de repente, ligar uma chavezinha e passar, de repente, parar um pouquinho e passar a ir em busca de tentar compreender que você depende de Deus, que a sua dependência real, na verdade, é de Deus, não é mesmo? Compreender que nos momentos de desespero, de falta de sanidade realmente, de questões que abalam e que muitas vezes as pessoas não sabem como agir, porque estão tão distantes de Deus, acreditam em Deus, mas Deus é uma figura distante, muito longe. E o processo para chamar Deus para essa conversa e colocar Ele aqui pertinho, senti-lo perto, às vezes demora. Então é mais fácil uma medicação que faz um efeito rápido, um terapeuta que você olha para ele e pode falar todas as suas dores, do que você ter que, em meio a este problema, a este desequilíbrio, a essa situação, a essa circunstância, ter que começar a ir em busca de compreender Deus na sua vida, de reconhecer que Deus sempre está aqui, mas às vezes nós buscamos afastar Deus das nossas vidas, rejeitar Deus e pensar: eu tenho dinheiro, então eu posso fazer o quê? Comprar tudo, inclusive algo que fisiologicamente, psicologicamente me deixe bem, agora, porque eu quero agora. O mundo exige. Porque você trabalhar isso em comunhão com Deus, que diz: você está cansado, sobrecarregado, eu lhe darei descanso, alívio,
para tudo que você está sentindo. Joga sobre mim, lança sobre mim, que eu quero te acolher, meu filho. Quero te levantar, reestruturar a sua vida, lhe dar fortaleza. É um processo, meu irmão. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Mas é importante, meus irmãos, e por isso que nós viemos trazer essa reflexão. Eu não sei qual o nível de problemas, inclusive, que você tem na sua vida, qual é a régua, qual é o grau, quais são as situações que você está vivendo. Não sei o que você está passando nos seus dias, enfim. A única coisa que eu sei, que posso dar como testemunho de vida, e é por isso que estamos aqui, é que você é dependente de Deus. Reconheça que você é dependente de Deus para todas as coisas. Como que você irá tomar uma decisão, meu irmão, na sua vida, em relação a qualquer coisa, sem você conversar com Deus, que sabe de todas as coisas, do seu presente, do seu passado e do seu futuro? Ele sabe quem são as pessoas que vão tentar entrar na sua vida para puxar o teu tapete. Ele sabe se você deve ou não assinar aquele contrato. Ele sabe o que você deve dizer, quando, onde, como você deve se posicionar diante da vida. E muitas vezes as pessoas entendem o quê? Que a opinião de outras pessoas são mais importantes, em decorrência de títulos, cargos, enfim, que tem, do que Deus. Está tudo bem? Sim, livre-arbítrio. Mas isso muitas vezes explica a condição que vive o ser humano hoje em dia. Parece cegos guiando cegos, porque às vezes as pessoas, nós vemos que pessoas buscam se tratar com pessoas que também se tratam, e que se tratam com pessoas que também estão em tratamento com outros profissionais. Ou seja, uma linha de que ninguém está curado, buscando curar outro. Tem alguma coisa errada nesse processo que eu não entendo, não é a minha área, mas eu só sei que parece que pelo andar da carruagem da sociedade não está funcionando muito bem não, meu irmão. Não está funcionando. E é importante que você não compreenda que não precisa abandonar aquilo que você acredita, segundo a tua opinião ou suposições humanas, que está dando certo para você. Mas abra o seu coração para uma segunda opinião que talvez você não ache importante, que é de Deus na sua vida. Entrega a sua vida sem sentido, esse vazio existencial gigantesco, essa falta de confiança, esse medo, essa angústia, essa dor, essa depressão, essa ansiedade, essa falta de resposta, essa causa sem solução nas mãos de Deus, para que deixa Deus agir na sua vida, para que você possa experimentar o extraordinário do agir de Deus nos seus dias, meu irmão. Custa alguma coisa você fazer isso? Eu posso lhes afirmar que não custa, não é nada precificado. Não há uma cobrança em relação a tudo isso. É algo gratuito, mas de um valor inestimável. É a chave para que nós tenhamos prosperidade emocional, prosperidade psicológica, inclusive resolvendo essa questão, coração-mente. Muitas vezes isso também reflete e consideravelmente no nosso corpo, alma, espírito, corpo, em perfeita harmonia com aquele que é o nosso Criador. Não custa, meu irmão, não custa você fazer isso. Você que é uma pessoa inteligente, que está em busca de respostas imediatas através de meios que você acredita que estão dando certo, continua, não há problema algum. Se Deus criou as coisas boas que há neste mundo e você está tendo permissão de acessá-las para o seu bem, amém, meu irmão, é de Deus. Mas não desconsidera a palavra do Senhor, não desconsidera a presença de Deus na sua vida.
Não desconsidera que antes de você achar que você é dependente de qualquer coisa do mundo, a sua dependência primeiramente é de Deus. Que você não está sozinho jogado à própria sorte, ao acaso no mundo. Não. Nós temos alguém que se importa. Você tem alguém que se importa com você. Muitas vezes pode ser no mundo aquelas pessoas que você consegue pagar, porque senão não estaria do seu lado. Ok? No mundo, muitas vezes você olha ao seu redor, existem pessoas que aparentemente se importam com você, porque você está pagando ela para que transpareça isso, ou para que cumpra algo com você. Agora, se você não estiver pagando, você verá a real importância que você tem na vida destas pessoas. Agora, quando nós falamos em relação ao nosso Deus, o sentido de cada um dos seus filhos é inestimável. Filhos amados do nosso Deus, meus irmãos. Amém, meus queridos? Não desconsidere, não rejeite o amor de Cristo. Permita. Cristo quer ter um encontro com você. Quer transformar a sua vida, lhe dar toda a paz prometida, o descanso que você busca para a sua alma. Esta resistência espiritual que você precisa, que não é ausência de luta, mas é toda a força necessária que você precisa ter no decorrer das batalhas da vida, que nós estamos aqui e não somos isentos. Amém, meus irmãos? Então nós vemos hoje em dia pessoas que não se sentem amadas, pessoas que carregam culpas do passado, que vivem reféns de tantas comparações, buscando inclusive tratamento para todas estas coisas, mas em constante, às vezes, desespero, dependência, homens dependendo de homens, cegos guiando cegos, em que você busca tratamento com um profissional, aquele profissional não aguenta, não é mesmo? Não tem resistência para sequer a profissão que atua precisa de ajuda, de outro profissional que considera aquele também de outro profissional, e assim vai virando um ciclo de pessoas que muitas vezes, e isso eu posso afirmar, jamais terão a palavra certa que poderá restaurar a sua vida como a palavra de Deus nos seus dias. Podem ter respostas para algo imediato, temporário, efêmero, mas não para a cura daquilo que você precisa para os seus dias. Então, eu percebo, meus irmãos, que por trás de todas essas dores existe muitas vezes uma raiz em comum, que é essa falta de propósito que as pessoas têm nas suas vidas. As pessoas têm um relacionamento, mas não é um relacionamento com propósito. Estou falando conjugal, matrimonial, enfim, relacionamentos afetivos, né? As pessoas têm um trabalho, mas elas não têm um propósito real em relação àquilo ali. Porque o propósito daquilo que a gente exerce em benefício da humanidade não é acumular dinheiro. Quem vive assim está equivocadíssimo, ó. E por isso que está infeliz. Por isso que após cada vitória não consegue ter a alegria que deveria ter, sentir nos seus dias. Porque o propósito de ter uma vitória nunca foi dinheiro, meus irmãos. Nunca foi poder. Nunca. Quem vive assim, está pensando assim, não importa se você tem 20 anos ou 80 anos, está completamente equivocado. E veja que quando alguém não sabe por que vive, qualquer sofrimento se torna insuportável, qualquer desafio se torna insuportável. As pessoas não compreendem a essência das coisas e acabam não suportando realmente a determinadas situações. E isso nós temos visto acontecer no mundo, num contexto geral, como um todo, num contexto, independentemente do viés que você for procurar encaixar, não é mesmo? Esse pensamento, posicionamento da palavra de Deus na sua vida, se você não tiver propósito, e esse propósito estiver diretamente ligado a Deus, não faz sentido.
Nunca fará sentido no mundo. Você pode viver o tempo que você tiver que viver aqui nesta terra. Se você não compreender que o teu propósito de vida deve estar diretamente ligado a Deus, terá uma vida sem sentido. Terá sempre essa sensação de não pertencimento, esta sensação de, mesmo após uma vitória, não se alegrar suficientemente, como a palavra diz, alegrai-vos os vossos corações. Essa alegria, essa plenitude nunca chega. Você só encontra certa euforia que confunde com alegria no processo que está de ir em busca de conquistar. Essa disputa, seja por vencer, seja por poder, seja por dinheiro, só está aí. Conseguiu aquilo que você gostaria, passa totalmente a plenitude que deveria preencher o seu coração. Então a palavra de Deus, meu irmão, é remédio que o mundo não consegue oferecer, ok? O mundo, Deus criou todas as coisas boas que há nesse mundo. E as pessoas fazem mau uso das coisas boas que Deus criou e surge a maldade no mundo. Não é assim que funciona? Mas veja que a cura está em Deus e isso o mundo não consegue oferecer. Você só irá conseguir a cura para qualquer circunstância na sua vida. Você só conseguirá êxito para qualquer objetivo na sua vida. Você pode ser milionário, você pode ser bilionário, você pode ter uma conta bancária recheada, ok? Você pode ser muito bem realizado profissionalmente, poder dizer que conseguiu todos os títulos que gostaria de ter conquistado no decorrer da sua história, mas existe algo que o mundo não dá, é a cura, a plenitude, a felicidade plena, a vida em abundância. E, contrário a isso que somente Deus tem para oferecer, nós caímos em um outro vale, que é falta de sentido, aquela sensação de não pertencimento, de desânimo após conquistas que nós deveríamos ficar muito felizes, nos sentimos plenos, aquela sensação que nada chega, porque é tudo precificado, as coisas não têm mais valor para você, meu irmão. Minha irmãzinha, tem algo errado. Pare para pensar, não precisa você admitir para os outros em decorrência do seu ego, mas no secreto da sua vida, tome ciência do que realmente está acabando com os seus dias e com você. Então veja que o mundo, ele não consegue te oferecer isso. Compreenda. Agora, Jesus, ele não apenas cura aquilo que está doendo em você, como ele dá sentido às razões pelas quais você esteve sofrendo até esse momento. Você compreende, cai a ficha em relação à sua vida e todas estas coisas. E quando você entende que a sua vida está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, tudo que você passou ou esteja passando. Pode ser dentro da sua casa, pode ser com seus familiares, pode ser no seu trabalho, não sei o que você está sofrendo, meu irmão. Esse mundo só tem sofrimento nesse mundo. Para pensar. É gente sem dinheiro, que muitas vezes é feliz na família, mas é incompleta em relação à questão financeira. Outras pessoas têm uma questão financeira completamente resolvida, inclusive até em excesso, e são muito infelizes, não é mesmo? Pessoas que às vezes têm tudo, mas falta o que nós poderíamos dizer, Deus, a prosperidade que somente Deus pode alcançar, que é a prosperidade na tua família, que é a prosperidade nos teus relacionamentos com os teus filhos. Pessoas que muitas vezes se atiram tanto no mundo que perdem os próprios filhos também para o mundo, e lá no mundo ninguém se encontra, ninguém se acha, ninguém se resolve, ninguém se cura, e é só sofrimento atrás de sofrimento, meu irmão.
Agora, quando você compreende, entende que a sua vida está nas mãos de Deus e você se coloca abaixo da cobertura de Deus, e as pessoas começam a olhar para você e começam a reconhecer Cristo no sentido do seu coração, porque você começa a pensar: o que Cristo faria no meu lugar? Como que Cristo agiria no meu lugar? As pessoas começam a ver Cristo em você. E as pessoas começam a querer ter comunhão com você, não porque você está pagando para que ela faça parte da sua vida, mas é porque elas querem conhecer a este Cristo, ao Messias, a esse amor, a essa plenitude, algo verdadeiro. E então, todas as dores, todos os desafios, tudo que passaram nos seus dias, todo esse cenário caótico, decadente, Deus transforma. Deus transforma em bênçãos e vitórias, e digo mais, em testemunho, meu irmão. Em testemunho, para que pessoas possam falar para você que está sofrendo, que talvez já foram assim um dia. Viviam as coisas do mundo, pensavam muito em adquirir coisas, tinham apenas ao seu lado pessoas que poderiam, que eram precificadas, pessoas que tinham preço, mas não tinham valor. São um cumulado de coisas, meus irmãos, que só você entende o que você está passando. Você pode até disfarçar para o mundo, não querer escutar o que o teu coração está dizendo. Então você pega e se utiliza inclusive de medicamento, de terapia para esconder isso. Ou buscar encontrar respostas no mundo para as suas dores. Você não irá encontrar. Você nunca terá alta dessa terapia que você está fazendo. Pode ter certeza disso. E eu nem reconheço. Mas com certeza você nunca terá alta da terapia que você está fazendo, e o profissional que está lhe tratando também nunca terá alta da terapia que ele está fazendo, e assim é uma corrente entre os nossos irmãozinhos que trabalham na área psicológica, emocional, que é uma das questões mais dolorosas do ser humano, em que pessoas estão sofrendo e destruindo as próprias vidas. E ninguém tem culpa disso, nem você que está sofrendo. A questão é a forma de ver as coisas. As pessoas precisam compreender onde estão colocando a presença de Deus nas suas vidas. Enquanto não compreenderem isso, irão continuar sofrendo, tendo uma vida sem sentido. Mas acalme o seu coração, porque você até pode querer desistir de você. Você pode até estar cansado, pensando em desistir, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus ficará ao seu lado, persistente até o fim, pedindo: olha para mim, eu estou aqui ao seu lado, meu filho. Me ouça o que eu quero te dizer. Já aconteceu com você, meu irmão? Você tem filho? Aquele que não te ouve, que quer viver por si, que não importa o que você diga, que você sabe o que poderá acontecer, e vocês às vezes querem alertar. Imagina, nós que somos humanos, e você fala e ele não quer te ouvir, ele te rejeita. Mas muitos pais, muitas mães desistem dos seus filhos, mas Deus não irá desistir de você. Não irá desistir de você, meu irmão. E se hoje você está aqui ouvindo essas palavras, é porque Deus está me utilizando como instrumento, como boca da palavra do Senhor na tua vida para dizer: você pode rejeitar Deus, você pode não acreditar em Deus, você pode inclusive dizer para os outros que isso não existe, e Deus continuará do seu lado lutando para resgatar a sua vida, para que você tenha pelo menos um refrigério na sua alma em alguma fase da sua vida, que você passe a compreender qual é o seu propósito, qual é o grande propósito para os seus dias. Hoje talvez você esteja tentando controlar, se manter no controle de cada área da sua vida. Você quer controlar os teus filhos, você quer controlar a sua carreira, a sua saúde, os teus relacionamentos. Você é que determina o início e o fim de tudo. Você é que sabe, você domina, não é mesmo? Não é assim que funciona?
Mas quanto mais tenta controlar, mais você sente que está perdendo o controle. Porque não funciona, meu irmão. Não funciona. Você pode ter resultados temporários. Ou como algumas pessoas dizem, na base do grito, na base da imposição, ou quando você pode comprar respostas. Mas de fato aqui dentro, genuinamente, transformação de coração e de vida, não funciona enquanto você achar que pode você ter o controle de tudo nas suas mãos. Não é assim que funciona. Quanto mais você tenta controlar, mais você sente que está perdendo, na verdade, sua credibilidade, seu tempo, porque você não tem controle sobre essas coisas. Você não tem controle sequer sobre a sua vida, muito menos sobre a vida dos outros. E isso não é falha sua. Você não tem que se sentir culpado em relação a todas essas coisas. Eu falo com meu filho não me ouve, faz tudo ao contrário. Deus já tentou tanto com você também, você também não ouve, faz tudo ao contrário, e ele não desiste de você, meu irmão. Não é assim que funciona na vida? Então, veja que essa falha ela não é sua, é apenas uma prova de que a vida humana ela não foi feita para ser conduzida por você. Você é criatura, meu irmão. Você não é criador de nada. Você é só criatura. Todos somos criaturas. Existem aquelas criaturas que, a partir da nova aliança, entregam as suas vidas nas mãos de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo Messias, e somos filhos amados do nosso Deus. E existem aqueles que não fazem isso, que continuam sendo criaturas, alguns se declaram filhos das trevas a serviço do mal do mundo, e alguns apenas são criaturas no mundo. E nós estamos aí nesse trabalho missionário, que nós fomos resgatados porque um dia alguém falou acerca do nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida, e eu tive a minha vida transformada e compreendi como que funciona, qual é a chave, e a importância de que isso seja dito no deserto do coração das pessoas que estão sofrendo e passando pelas mesmas coisas. Ou seja, o cenário que nós vivemos acaba se tornando o quê? Testemunho para a vida de outras pessoas. Então, veja que sem a direção de Deus, inevitavelmente você irá se perder no meio do caminho. Inevitavelmente, meus irmãos. Uma hora ou outra. Você acha que está ganhando, mas não está. Você acha que está conquistando algo, mas não está. Ou são conquistas que você tem a vitória e não preenche. Ouviram falar? A pessoa vence algo, passa por toda aquela euforia do processo, vou vencer algo na minha vida. Aí você vence. Qual deveria ser a sensação? Plenitude, paz, felicidade. Estou completo. Não acontece. É aquele vazio, é aquele desânimo, parece que você precisa de mais motivação para poder continuar vivendo. Nunca é o suficiente, nunca, nunca. Mas quando o Espírito Santo assume o volante dos seus dias, da sua vida, você entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor, até as estradas mais escuras que você tenha que passar se tornam os caminhos mais seguros que você poderia passar na vida, porque você está guiado, está sob a cobertura espiritual do nosso Senhor. Hoje nós vemos que, e aprendemos com o mundo, que a felicidade é a ausência de dor, mas não é verdade, meu. Não é verdade. A felicidade é nós estarmos preenchidos da presença do nosso Deus e de um propósito, aquele propósito que Deus tem nas nossas vidas. Isso é felicidade. É quando sabemos que cada batalha faz parte de algo maior.
Não as lutas que eu vou travando, ou vou criando, ou vou me colocando, ou sendo envolvido. Vou em busca de batalhas pessoais. Não. É quando nós sabemos que fizemos parte de um propósito maior e que cada batalha faz parte do processo, de algo muito maior, que cada lágrima tem valor e cada vitória tem realmente um sentido, um destino para tudo isso. E é por isso que hoje, diante de Deus e da sua palavra, eu pergunto a você, minha irmã e meu irmão que está aqui conosco, quem está dirigindo a sua vida? Quem é prioridade nos seus dias? Com quem você conversa para tomar as decisões mais importantes que você precisa? Com quem você se aconselha e chama para esta conversa nos momentos mais decisivos da sua história? Vamos pensar sobre isso. Viver com propósito é entender que nós não estamos aqui ao acaso. Nós estamos aqui, se assim poderíamos dizer, como uma espécie de missão. Eu já compreendi a minha há um bom tempo. 95, comecei faz um bom tempo. Alguém calcula aí. Muitas pessoas demoram mais tempo para compreender, mas o importante é saber que precisa ir em busca disso, meu irmão. Primeiro passo, reconhecer que você não sabe nada. E quanto mais você acha que sabe, menos sabe. Quando você acha que tem todas as respostas, vem o mundo e muda tudo. Muda todas as perguntas, muda tudo, constantemente. Agora, a palavra de Deus é imutável. Se você me apresentar um problema, não importa o que seja, eu nem sei qual é, eu tenho a resposta certa, que não é a minha opinião. É a palavra de Deus que está aqui como verdade absoluta para o teu problema e te dará a solução para aquilo que você precisa. É isso que nós precisamos ter nas nossas vidas, certeza. Nós não servimos a um Deus de confusão. Nós não queremos viver em confusão, desesperados, desequilibrados. Não, nós queremos ter resistência espiritual, sabemos que teremos batalhas a enfrentar, sabemos quais lutas Deus irá nos colocar e estará ao nosso lado para que nós possamos compreender e ter sentido, inclusive, até nisso. Não é mesmo? É Deus, é Deus, é Deus a todo instante, é Deus sempre. E você foi chamado, escolhido e separado para algo que só você pode cumprir. Meu irmão, pense. Não importa o que o mundo diz. Você não foi planejado, você nem era para existir. Não importa o que o mundo diz. O mundo não sabe o que diz. Deus diz que você foi planejado, você foi escolhido e existe algo muito importante no propósito geral da humanidade, no contexto até o dia da glória, que você precisa realizar como parte dessa engrenagem para o bom funcionamento da humanidade como um todo. Então, o mundo, ele vai tentar te convencer de que você é apenas mais um. Você é só mais um. E tem um detalhe, existem pessoas que são melhores que você. Então é pressão, pressão, pressão em cima de você. Você nunca vai corresponder, meu irmão. Você nunca vai conseguir fazer isso. Porque quem está comandando o mundo, por horas, com já o seu tempo determinado pelo nosso Senhor, é o diabo. Então você nunca irá conseguir satisfazer estas coisas. Você vai tentando, não é mesmo? Satisfazer obras das trevas a serviço do diabo, machucando pessoas, sendo tóxico com outras, pisando em outras, e assim você vai agindo em nome como filho das trevas.
Mas você nunca vai conseguir superar o verdadeiro adversário, o nosso verdadeiro adversário, que a palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é. São potestades que estão onde? Nas regiões celestiais. Esse é o nosso verdadeiro adversário, que vem travestido muitas vezes. Ele não se apresenta como algo monstruoso e assustador, porque senão você ia correr, meu irmão. Ele se apresenta como algo muito interessante, agradável, um convite para que você viva as coisas do mundo. E o mundo vai tentar te convencer que você é apenas mais um. Por isso que você vive nessa insatisfação constante, porque você nunca vai conseguir satisfazer o diabo. Porque ele quer o quê? Matar, destruir, aniquilar você. Mas Deus, ele te lembra hoje, através da sua palavra, que antes de que você nascesse, ele já te conhecia. Ele já sabia por quê. As razões pelas quais você estaria aqui. Você não tem curiosidade de saber, meu irmão? Por que você está aqui? Quais são os planos que Deus tem para você? Veja que os desafios que hoje você possa estar vivendo, muitas vezes não fazem sentido para você, mas o Deus que vê o fim, ele vê o fim desde o começo, desde o princípio. Ele já sabe tudo que está por vir. Ele já escreveu cada capítulo da sua história. Tudo determinado. Basta que você se coloque abaixo da cobertura espiritual do nosso Senhor. Sou dependente de ti, meu Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida. Então você começará a sentir o extraordinário de Deus. Você estará isento de gente covarde, hipócrita, mentirosa, injusta, traiçoeira, tóxica, aproveitadores? Claro que não, meu irmão. Quanto melhor for o seu olhar diante da vida, quanto melhor for o seu coração, quanto melhor você for como ser humano, mais o mundo vai bater em você, você vai sentir muita pancada, só que isso não vai te atingir mais, meu irmão. Essa é a diferença. Porque gente dessa natureza é o que existe no mundo. Existem poucas pessoas que fazem a diferença como filhos de Deus. E nós queremos aumentar isso, meu irmão. Queremos mais pessoas verdadeiras, mais pessoas justas, mais pessoas íntegras, mais pessoas ousadas e corajosas para serem boas. Porque, meu irmão, minha irmã, tem que ter muita coragem para você ser bom nesse mundo. Sabendo que vai levar facada nas costas, meu irmão. E você realmente se manter íntegro. Existe algo que eu sempre tenho na minha mente, em que Cristo, depois, o verbo se faz carne, habita entre nós e passa por tudo, não é mesmo? Rejeição, traição, ingratidão, até a morte de cruz, até o madeiro, né? Então eu fico pensando, estudando acerca da trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz que vence o mundo, ele não vence o mundo de qualquer jeito. Ele vence com um coração bom, perdoador, misericordioso. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E sabiam o que estavam fazendo? Eles sabiam o que estavam fazendo? Claro que não, meu irmão. E outra coisa, Cristo deixou de ser quem ele era em decorrência do mal das outras pessoas? Claro que não, meu irmão. Então, é muito normal que pessoas boas venham a sofrer mais, se decepcionarem, digamos assim, porque hoje em dia nós já entendemos que é mais comum que as pessoas mintam para você, que as pessoas busquem enganar você, que as pessoas busquem manipular você. E às vezes o nosso coração é enganoso e a gente sabe que está acontecendo, mas você busca, através da palavra do nosso Deus, talvez fazer com que essa pessoa tenha um encontro também, possa ser feliz
e intocável, com a sua fé inabalável, como você também já é. Nada abala, nada afasta a minha comunhão com Deus, nada me afasta do amor que eu tenho a Deus. Não importa o que o mundo venha me fazer. O mundo pode tocar o meu físico, mas o meu espírito é do Senhor. O que o mundo possa fazer em relação a mim, isso aí a gente tem que esperar de tudo, meu irmão. Estamos expostos, não podemos deixar de acreditar que existe no mundo alguém que seja digno da sua confiança. Você já pensou se você se fecha a porta para o mundo e perde a oportunidade de encontrar na amplitude que temos, né, na humanidade como um todo, pessoas dignas da nossa confiança, pessoas que também são boas, pessoas que também têm um coração que busca ser semelhante ao de Cristo, irmãos, para estarmos em comunhão com o nosso Deus? Não podemos, meus irmãos. Então é um risco é um risco calculado. Amém, meus queridos? Então é importante que nós venhamos a observar a nossa vida como se fosse um livro, né? Em que nós podemos, às vezes, você pega um livro escrito, está pronto, você pega um livro pronto, e às vezes você tem o hábito de ficar rabiscando, fazendo algumas anotações, algumas interpretações próprias, ok? Mas a história e o autor dessa história e a sua história já tem início, meio e fim. E quem não sabe ainda o fim da sua história, se você seguir este roteiro, é a vitória. O bem vence o mal. E enquanto o dia da glória não chega, nós vamos buscando vencer o mal com o bem, meu irmão. Então o segredo está em se entregar nas mãos do Senhor, confiar e descansar. Você se coloca nas mãos de Deus, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, você chama Deus para esta conversa, abençoa todos aqueles que você ama e entrega nas mãos do Senhor, porque o mundo busca arrastar, não é mesmo, meus irmãos? A gente entrega as pessoas que a gente mais ama nas mãos do Senhor. A gente entrega as pessoas que buscam se colocar na condição de nossos adversários ou nos odeiam, sei lá por quê, também nas mãos do Senhor, para que os nossos irmãozinhos possam ter esse encontro maravilhoso com o Messias e terem as suas vidas também transformadas, não é mesmo, meus queridos? E observar que a escolha, né, que você tem essa oportunidade, a escolha viver de uma maneira que não seja apenas estar sobrevivendo. Porque sobreviver hoje em dia, se você analisar, independe de dinheiro. Existem pessoas que têm pouco dinheiro e estão apenas sobrevivendo. E outras que têm pouco dinheiro que estão vivendo o extraordinário de Deus. Existem pessoas que têm muito dinheiro e estão apenas sobrevivendo em meio à dor e ao vazio da vida. E existem pessoas que têm muito dinheiro e estão vivendo realmente plenos, felizes, porque estão em comunhão com Deus, compreendendo a importância do amor e da generosidade, de estender a mão àquelas pessoas que mais precisam. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui mais uma vez. É tempo de preparação para mim, para você, cada um na sua fase, não é mesmo, meus queridos? Sem julgamento, sem qualquer tipo de julgamento, porque muitas vezes eu estou aqui falando e você está ouvindo as minhas palavras e possa pensar, mas como assim? Eu estou falando com base na minha compreensão do que eu sou hoje.
ok? Porque o passado não me pertence mais e não me define o que eu sou hoje. Amém, meus irmãos? E é assim que você deve pensar, independentemente dos seus equívocos, da forma que você pensa até que você estava pensando até esse momento. E agora caiu a chave. Você quer mudança. Isso não define. O passado não define o seu futuro. Você pode pegar o livro da sua vida que está pronto, tentar rabiscar, mudar algumas coisas de acordo com a sua vontade, mas a história já está completa em decorrência do que nós precisamos cumprir como parte, como membros do corpo de Cristo nesse grande trabalho missionário que envolve, não é mesmo, a todos nós. E é por isso que nós estamos aqui, para levar a mensagem do nosso Senhor, esse Deus que me salva todo dia é capaz de salvar você. Ele me salva todo dia. Todo dia. Ninguém vem aqui para dizer que é um processo fácil. Ou que foi fácil chegar até aqui. Não. Ou que é fácil se manter aqui. Não. O inimigo luta, batalha, está ao meu derredor todo dia buscando me aniquilar, em decorrência de eu estar falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo nos diz: se odiaram a mim, imagine como nós seremos, compreendidos, interpretados, recebidos ou amparados, acolhidos, quando nós estivermos falando no que se refere à palavra do nosso Deus, no que se refere aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nesse momento eu oro por cada coração, Senhor, que se sente perdido, vazio e cansado. Tu me conheces, Senhor, as lágrimas que ninguém vê. Tu conheces as lágrimas dos irmãos, das irmãs, esse sentimento, essa angústia, essa dor, esse desafio, essa ansiedade, essa depressão, por horas muitas vezes escondido nos seus próprios corações que não querem preocupar as pessoas que mais amam. Os gritos silenciosos que ecoam na mente e os medos que muitas vezes roubam até o sono. Te peço, Pai, enche cada coração agora com o teu propósito. Que aquele que se sente à deriva, sem sentido na sua vida, encontre hoje. Comece hoje, dê o primeiro passo na tua direção. Que não rejeite mais a ti, meu Deus. Que possa olhar para o Senhor. Que aceite ser acolhido e amado. E não sacrificado como está sendo pelo mundo. Cura, meu Deus, as feridas emocionais, transforma estas cicatrizes, estas marcas no coração, na mente, no psicológico dos nossos irmãos, em testemunho para a tua honra e para a tua glória. Traz paz sobre cada vida que está aqui conosco hoje, ou que recebeu essa mensagem de alguém porque esta pessoa se importa verdadeiramente com quem está ouvindo a palavra de hoje. Que a tua palavra seja lâmpada, meu Deus, para os pés e luz para o caminho de todos nós. Senhor, quebra os grilhões do controle humano. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Tira do trono que nós nos colocamos. Tira do trono aqueles que se dizem guias, o medo, a culpa, a ansiedade. Coloca o Teu Espírito Santo como soberano nas nossas vidas. Que cada irmão que está conosco, cada irmãzinha que está conosco, possa sentir a Tua presença real. Perceber que a Tua vida tem sentido, que a sua vida, perceber que a sua vida tem sentido
e que não existe acaso sobre você. Que hoje, meu Deus, cada coração saiba que não vive a própria sorte, mas que é filho amado do Criador. Em nome de Jesus, entregamos, reafirmamos, meu Deus, a nossa aliança de entrega das nossas vidas nas mãos do Senhor, em nome do Messias, do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador, que me salva todo dia, capaz de salvar os nossos irmãos. Oh, meu Deus, o nosso único e suficiente mediador entre nós e o Senhor, meu Deus. Entrego a vida das pessoas que mais amo, das pessoas que muitas vezes não posso estar perto, meu Deus. Eu entrego a vida deles, protege, dá livramento, meu Deus, ampara, acolhe. Façam com que se sintam mal com as coisas do mundo e possam encontrar a direção sobre o teu jugo, meu Deus, sobre a tua cobertura espiritual, que eu creio que estarão seguros e protegidos nessa caminhada. Desvia, meu Deus, toda pedra de tropeço que esteja sobre o caminho daquelas pessoas que mais amo. Dá livramento, Senhor. Dá discernimento, dá maturidade espiritual, dá olhos espirituais para que vejam a Ti, Senhor, que está ao nosso lado, sempre, de forma incondicional, um amor incondicional que diz: lança sobre mim, meu filho, toda a tua ansiedade, tua dor, teu sofrimento, lança, joga sobre mim que eu quero te acolher, eu quero cuidar de você, quero te dar paz, acolhimento, descanso. Enquanto o mundo oprime, pressiona e as pessoas buscam isso, que todos nós, irmãos, filhos do nosso Deus, possamos estar juntos em comunhão com o Senhor e compreender que somos dependentes de Ti. Sem o Senhor não somos nada, meu Deus. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, das pessoas que mais amamos, em especial a todos os nossos irmãozinhos, aqueles que se levantam contra nós, as pessoas que se colocam na condição de nossos adversários, inimigos, ou inimigos da Tua palavra, do Teu Evangelho, Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, mas contra o verdadeiro adversário, que nós conhecemos e sabemos que o seu tempo já está determinado aqui nesta terra, e o fim dessa história nós já sabemos, que o bem vence o mal, que o Senhor é o nosso Deus soberano, de sabedoria, de amor incondicional, amor ágape, misericórdia, graça e justiça sobre as nossas vidas. Que assim seja na vida, na casa, na família, na profissão, no emocional, no psicológico, nas emoções, no físico, no dia a dia, dentro da casa de todos aqueles que estiveram conosco nesse dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é assim que nós pedimos, meu Deus, em nome do Messias, em que Ele intercede por nós junto a Ti, para que o Senhor dê honra ao Filho e nos atenda, e nós possamos dar glória a tudo que nós recebemos, meu Deus, a Ti e ao Filho. Glória a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nosso Senhor. Amém e amém, meus irmãos. Ok, meus queridos? Como é bom nós podermos estar em comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos, neste tempo de preparação nas nossas vidas. Estamos vivendo um tempo de preparação, meus irmãos. E como é bom nós podermos viver e poder dizer que estamos vivendo o propósito que Deus tem
para cada um de nós. Amém? Este é o programa Tempo de Preparação. Você está na ONTV 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br. Estamos falando do Brasil para o Brasil e para o mundo. Onde quer que todos nós venhamos a estarmos conectados às redes, estamos juntos, seja através da sua TV Smart, do seu computador, do seu celular, sem qualquer fronteira, né? Além fronteiras, não há limite, não há nada que possa nos separar do amor de Deus e de levar a palavra, cumprir o ID e pregar o Evangelho através das nações. Por isso somos uma organização de nações para a pregação da palavra de Deus na TV através da internet. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.